A palestra de hoje tem como tema o perdão na visão espírita. Perdão é um processo mental ou espiritual com o objetivo de cessar ressentimento contra outra pessoa ou contra si mesmo. É uma habilidade que precisa de treino. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se pecar contra ti 7 vezes no dia e vier dizendo, arrependo-me, perdoa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, perdoar para que Deus vos perdoe. Se perdoar as ofensas, o Pai Celestial te perdoará os pecados, mas se não perdoar aos homens, tampouco o Pai te perdoará. Em Mateus 6. Misericórdia é o esquecimento e perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que estão acima do mal que lhe quiseram fazer. Segundo Jesus, a misericórdia não deve ter limites. Em Mateus 18, Pedro questiona, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos 2 maneiras de perdoar. Uma que é nobre, generosa, sem segundas intenções. Trata com delicadeza o amor próprio do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. Na segunda, o ofendido impõe condições humilhantes ao adversário. Estende a mão por ostentação para se dizer generoso. Nesta condição, é impossível a reconciliação sincera. Apenas satisfaz o orgulho. Nos lembraremos de que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingadores perseguem com ódio e preferem que os inimigos estejam encarnados, ou seja, menos livres, para que possam atormentá-los nos seus interesses e afeições. Esta é a causa da maioria das obsessões, subjugações e possessões. Deus permite que isso aconteça para punir do mal que fizeram ou porque faltaram com indulgência e caridade, deixando de perdoar. Devemos reparar o mal, perdoar os inimigos para extinguir as desavenças antes da morte. Em Mateus 5, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e este ao ministro e seja mandado para a cadeia. Não sairá de lá enquanto não pagar o último ceitil. No sacrifício mais agradável a Deus, nós continuamos nos recordando do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Se está fazendo a tua oferta diante do altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai se reconciliar com teu irmão. Depois virá fazer a tua oferta. O sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos. Antes de pedir perdão a Deus, devemos perdoar os outros. Se tiver feito mal, devemos repará-lo. A oferta será agradável porque será proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento ou de qualquer mau sentimento. O cristão oferece sua alma a Deus e deve entregá-la purificada. Em Lucas 13, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No livro O Consolador, Emmanuel nos informa nas questões 332 até 341 que não existem nas lições de Jesus as condenações implícitas ao sofrimento eterno. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. A concessão de Deus à reencarnação significa o perdão. Essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores pelo esforço no trabalho edificante.
A boa vontade de cada um é sinal de arrependimento, que a espiritualidade aproveita para o aperfeiçoamento individual e coletivo. A oportunidade de resgatar a culpa é ato de misericórdia divina. Lembrando que nos disse Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Esta é a única força que anula as exigências da lei de Talião. Jesus pede, concilia-te com o teu adversário, mas se o adversário não está de acordo, deverá cumprir o seu dever evangélico buscando-o para a reconciliação. Perseverando a atitude rancorosa, que seja a questão esquecida, porque a represália constitui chaga ao coração. O ódio pode ser definido pelas aversões instintivas. É a maioria dos casos onde o amor foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Só a evangelização conduz à compreensão para que as energias afetivas não sejam forças destruidoras do coração. No mundo, perdão significa renunciar à vingança. Mas para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem andar juntos. Embora prevaleça para toda a existência a necessidade de oração e vigilância. A reencarnação ensina que só o esquecimento pode preparar a redenção. Os espíritos que partiram sem perdão podem sofrer com nossas acusações. Esquecer o erro é exterminar o mal. Seremos julgados com a mesma medida que julgarmos. No livro O Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva nos ensina que quem pede perdão a Deus só o obtém mudando a conduta. As boas ações são a melhor prece, por isso os atos valem mais do que as palavras. Segundo a doutrina espírita, o perdão não alarga as portas do erro. Pelo contrário, aponta as responsabilidades para quem estima a leviandade, injúria, desapreço à integridade física e moral dos demais. Não há perdão sem reparação consequente. O perdão que o espírita preconiza não é de fácil execução, porque requer boa vontade, esforço e perseverança. O arrependimento conduz à melhoria do espírito. André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, esclarece que Deus não castiga nem perdoa. O ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Não há perdão quando o ofendido não se inclina a ajudar o ofensor, a servi-lo cristamente, a socorrê-lo em suas necessidades. As verdadeiras características do perdão com Jesus são singulares e difíceis. Requer esquecimento do mal recebido, não se felicitar com o insucesso do ofensor, auxiliar discretamente quando necessário, ter delicadeza sincera, vibrar sinceramente em favor dos que nos desestimam. O maior beneficiado é quem concede o perdão, mas o perdoado se reconforta e reanima. Quem perdoa recolhe as bênçãos dos céus. Tem conservação da paz interior, preservação da saúde, alegria de transformar o adversário em amigo, cultivo dos belos sentimentos da alma como humildade, altruísmo e nobreza moral. Tudo isso liberta o coração para as sublimes manifestações do amor que eleva e santifica. Quem não perdoa permanece ligado ao adversário, encarnado ou desencarnado, pelo pensamento hostil. Insistindo na mágoa, permite que se estabeleça uma ponte magnética de vibrações de ódio e vingança. Transfere para outras existências os reajustes que poderiam se extinguir na presente encarnação.
Aquele que perdoa, na morte do corpo, tem a paz na consciência, a luz no espírito, o consolo no coração. Quem não perdoa, carrega a sombra e o remorso. Nós nos lembraremos ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, indulgência. Que não vê os defeitos alheios, se vê, não comenta ou divulga, não pratica o que condena. Lembrando que nós devemos julgar nossos próprios corações, pensamentos e atos. E a partir daí, nós trazemos a reflexão de hoje. Você precisa perdoar? Você se lembra de alguém que lhe feriu ou lhe ofendeu? Alguém de sua estima que se virou contra você? Se lembre desta pessoa, mas você que, por outro lado, causou mal e necessita de perdão para um caso e outro caso, nós devemos saber que, para nosso próprio bem, precisamos perdoar os outros e a nós mesmos, permitir nos livrar do mal, do erro, pedir a Deus que nos ilumine os pensamentos e também os nossos amigos espirituais para que consigam nos auxiliar à conversão. O perdão do espírita não é fácil, porque o espírita sabe que ele deve esquecer a ofensa, perdoar e não apenas deixar de produzir o mal, mas se esforçar em fazer o bem. Deixar de lado a ofensa e transformar o adversário em amigo sincero exige esforço e boa vontade. Mas conseguindo este feito, nós sentimos a libertação, a paz e podemos seguir rumo a nobres objetivos da alma. Não esmoreça, meu irmão, porque para todos que têm vontade sincera, existe sempre o auxílio do Senhor. E é por isso que nós agradecemos a Deus e a Jesus por todas as bênçãos que nós temos recebido. Agradecendo, Senhor meu Pai, pela oportunidade de nos reencontrarmos com antigos desafetos do passado. Com o auxílio do Evangelho, despertando dentro de nós esta certeza que devemos nos reconciliar. Devemos nos esforçar, sabedores que somos, de que todos nós cometemos erros. Lembrando que na indulgência nós nos colocamos numa situação de igualdade com o nosso irmão que errou, sabendo que se ele fez algo indevido, nós também poderíamos ter produzido este erro a qualquer momento. Mesmo porque muitas vezes nós agredimos outras pessoas sem nos darmos conta disso. Portanto, pedindo a Deus a clareza mental, o discernimento e nos esforçando para pouco a pouco retirarmos de nós todos esses males, sabendo que nós devemos nos inclinar, permitindo que a paz se estabeleça nesses contatos. Senhor, permita que nós possamos então nos reconciliar com nossos adversários. Que esta pessoa, onde quer que esteja, possa receber de nós este pedido de perdão, estando ela encarnada ou desencarnada, que se estabeleça em nós sentimentos bondosos, sentimentos afetuosos, que se dissipe este elo do mal. Meu Pai amado, que nós possamos ver no outro uma bela imagem de mais um Filho de Deus, aquele que persevera nesta encarnação e que trilha o caminho para que possa evoluir, Pai. Permita que nós possamos compreender que todos nós podemos ser bondosos uns com os outros e que estamos encarnados apenas para que possa, então, nutrir dentro de cada ser o amor adequado para nosso bem-estar e nossa união. Nós agradecemos por tudo que temos, agradecemos também pelo amigo Erasmo, que me faz perseverar no trabalho edificante, apresentando todas as propostas necessárias para os ensinos do amado Mestre Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus.